Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13, que diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Esse é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem um reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. Amém? O Senhor nos deixa bem claro que a mesma medida que nós medirmos as pessoas, nós seremos medidos também. Não adianta nós desvalorizarmos os pequenos para nós chegarmos a patamares grandes, sermos reconhecidos, ganharmos grandes números de dízimo e tudo mais para agradar as pessoas, para nos agradar e entristecer ao Senhor. E quando chegarmos lá no céu, ainda ter a surpresa de falar ao Senhor: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós pregamos o evangelho, e ele falar: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Pois ele diz que em muitos casos, muitas pessoas sofrerão essa situação quando partirem. Passarão a vida achando que estão arrasando, porque curam, porque têm dons, porque isso e porque aquilo. E quando chegar lá no céu, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Pois a salvação, ele até diz que a salvação não é pelas obras, não é mais por obras, mas sim pela graça de Deus. Mas para você adquirir essa graça de Deus na sua vida, você também tem que fazer a sua parte, você tem que obedecer, como ele diz aqui: se você transgredir um só mandamento, você vai ser culpado de transgredir todos os outros mandamentos. Amém? E ele diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde o profeta Samuel é enviado pelo Senhor para procurar um substituto para o rei Saul, para ficar no lugar de Saul, pois o Senhor não se agradara mais do coração de Saul, das condutas de Saul. Então ele fala para Samuel: olha, vai lá na casa assim, assim, assado, e procure um substituto que eu já escolhi. Ele é segundo o meu coração. Quando ele chega lá nessa casa, que era a casa de Davi, ele
vê os irmãos de Davi, os 3 irmãos de Davi, e a cada vez que ele vê um irmão, ele já pega o olhinho para poder ungir achando que é aquele, porque ele olha a aparência dos irmãos de Davi. Os irmãos de Davi, eles já atuavam no exército do rei Saul, eram homens fortes, eram homens de guerra, homens aparentemente prontos para aquele cargo que o Senhor estava procurando preencher. Mas aí o Senhor falava, não é este e não é este. E mais, o Senhor falou que era naquela casa, então o profeta Samuel fala para o pai de Davi, né? Olha, não tem mais ninguém, você não tem mais nenhum filho. E ele fala que ele tem um filho, né, que é o menor da casa, e ele estava apacentando as ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? E aí quando Davi chega, que ele manda chamar Davi chega e o Senhor fala, é ele, né? E unge ele como o rei de Israel. E Davi não era um homem poderoso, Davi, como eu já disse, era o menorzinho, ele ainda era um pré-adolescente ali, chegando na idade de jovem, ele não era um homem ainda quando ele foi ungido, nessa época que ele cuidava ali do pastoreio das ovelhas de seu pai. A tribo dele era a menorzinha, a casa dele não era o pai dele não era o homem mais rico da cidade, muito pelo contrário. Eles eram simples, de origem simples. Tanto é que quando o rei Saul promete dar a filha dele para Davi, Davi fica preocupado porque ele não tem como pagar o dote para se casar com a filha do rei Saul, né? E ele fica preocupado com aquilo. Então ele era menorzinho, ele não tinha aquelas condições, mas Deus deixa bem claro, né, que ele não julga pela aparência, mas pelo coração. Né? Nós não devemos julgar as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas aparentam ter. Não podemos dizer que aquela pessoa é merecedora, que aquela pessoa é cheia de dons, que aquela pessoa é isso, que aquela pessoa é aquilo. Se a gente não conhece o coração daquela pessoa, nós não sabemos a intimidade dela com o Senhor, nós não sabemos o secreto, nós não sabemos como ela é dentro da casa dela, né? Mas aí lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, né? O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e intenções do coração. Amém? Que nós sempre nos lembremos que na mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E que o Senhor não olha pela aparência. Quando ele veio resgatar os perdidos de Israel, ele não veio exclusivamente para os sacerdotes e as pessoas mais ricas de Israel. Ele veio para todo aquele que queria a presença dele, queria ser salvo, queria ser curado, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Né? E ele fala, eu vim para os pobres, para os cansados, para os oprimidos, os sobrecarregados, para os doentes, é para esses que eu vim. E depois, antes dele partir, ele fala, para estes eu quero que vocês vão também. Não que os ricos não mereçam a salvação, apesar dele deixar claro que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a dificuldade consiste no amor que o homem tem pelo dinheiro, o amor que o cega, que tira a misericórdia, que tira a comunhão dele com os irmãos, que tira a fé dele, que tira a glória do Senhor, né? A pessoa substitui, porque eu paguei, porque eu fiz, porque eu comprei, porque eu trabalhei, né? E não é mais porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor me deu, porque o Senhor me curou, né? Ele substitui. Então, o problema do dinheiro não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, amém? E é muito difícil esse rico entrar no reino dos céus, mas não é impossível, né? Pois a salvação é algo que o Senhor é quem sabe. Ele deixa algumas instruções da possibilidade de nós recebermos a salvação ou não. Nós temos que escolher a direção que Ele nos orienta ou não. Amém? O Eterno te ama.